Mateus capítulo 27, Mateus 27, versos de 11 a 18. Mateus 27, versos de 11 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. E foi Jesus apresentado ao presidente, e ao presidente o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse então Pilatos: Não ouves quanto testificam contra ti? E nenhuma palavra ele respondeu, de sorte que o presidente estava maravilhado. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses 3:10: Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Algo mais em Deus. Algo mais em Deus. Na vida do crente, na vida da igreja e na própria vida de Jesus Cristo foi demonstrado algo a mais. Então a nossa igreja precisa, irmãos, no dia a dia, mostrar a diferença da presença de Jesus Cristo na nossa vida. Não só quando nós estamos reunidos, mas aonde Deus nos coloca para vivermos longe da comunhão dos irmãos, mas aonde nós possamos mostrar algo a mais, algo diferente que as pessoas enxerguem no nosso comportamento, no nosso relacionamento. Mais do que uma aparência, mais do que uma casca, muitas vezes, mais do que a vestimenta. Aquilo que nós dizemos, nós devemos praticar, fazer. Então, isso caracteriza uma igreja fundamentada na palavra de Deus, uma igreja biblicamente responsável pelo testemunho, incluindo, claro, nós salvos em Cristo Jesus. Algo a mais. Nós vemos no versículo 1 e versículo 2 que Jesus Cristo, já pelo conselho dos sacerdotes, ele havia sido manietado, havia sido preso. Por quê? Porque Judas o havia entregue, Judas o havia denunciado que ele era o homem o qual os principais dos sacerdotes procuravam. Então Judas entregou Cristo aos líderes dos judeus e eles se reuniram visando acusá-lo, visando ter algo para poder condenar Jesus Cristo à morte. Lucas 23:2, e começaram a acusá-lo dizendo: Havemos achado este homem pervertendo a nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o rei. Então, eles tinham acusações graves contra Jesus Cristo. Primeiro, ser culpado de ser um enganador da nação judia. Segundo, proibir o pagamento de impostos a César. E em terceiro lugar, se dizer o rei da nação judia, o rei dos judeus. Então eles buscavam algo para poder crucificar o rei dos judeus. Pilatos tentou colocar Jesus sob a jurisdição de Herodes, mas Herodes mandou Cristo de volta. Por quê? Porque ele não queria se envolver no caso de Jesus Cristo. Lucas 23, abra lá para Lucas 23, versículos de 6 a 12. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido que dele as coisas que ele fazia, e esperava que veria fazer algum sinal, e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhes respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu de uma túnica
de roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes estavam em inimizade um para com o outro. Então, Pilatos recebeu como governador Jesus Cristo de volta. Por quê? Porque Herodes não quis se envolver na questão do julgamento que os judeus queriam que fizesse para condenar Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo estava diante de Pilatos, e Pilatos, preocupado com a acusação que os judeus faziam, não todas aquelas, mas uma principal, diziam que ele era rei. E isso aí doeu no coração de Pilatos como um personagem romano diante daquela nação, e isso pesou nele. E nós vamos ver aqui nessa passagem de Mateus 27, destacar três frases e analisar essas três frases e as suas implicações em relação a Pilatos e principalmente em relação à vida do salvo em Cristo Jesus. A primeira frase, algo mais do que posição, ali no versículo 11, voltando lá para Mateus 27, versículo 11, algo mais do que posição. Versículo 11, e foi Jesus apresentado ao presidente, e o presidente o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? E Jesus disse-lhe, tu o dizes. Então a primeira frase, tu és rei dos judeus? O Senhor Jesus Cristo estava diante de um governador, diante da autoridade. E Mateus aqui nos mostra dois homens frente a frente. O Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, e um homem, governador, se achando todo-poderoso. Pilatos preocupou-se com Jesus Cristo quando disseram que ele era rei, porque ele se preocupava com alguém que pudesse usurpar a sua posição diante do povo. Então isso incomodou, essa frase incomodou muito a Pilatos, rei dos judeus. Então Jesus, depois de preso, ele foi trazido à presença desse governador para que Jesus Cristo pudesse se defender das acusações que o povo fazia contra Jesus Cristo. Ser culpado de enganar a nação, de proibir pagamento de impostos e se dizer rei dos judeus. Pilatos foi o sexto governador romano a servir na Judeia. Ele não era bem quisto pelos judeus. Lucas 13:1 diz, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturava com os seus sacrifícios. Então ele era um carniceiro, e Jesus Cristo estava diante de uma pessoa assim, para ser julgado, para ser condenado por essa pessoa. Pilatos era um homem sanguinário, um homem disposto a matar a qualquer preço para não perder o seu poder. E ele estava diante de um chamado rei dos judeus. Então isso incomodou muito a Pilatos. Foi dada a oportunidade a Cristo de se justificar. Quando um prisioneiro chega diante de uma autoridade, de um presidente, de um governador ou de um juiz, ele vai querer se defender das acusações. Sabemos que hoje é constituído um advogado para representá-lo também, para se defender das acusações. Então, muitas vezes, o acusado ele é culpado, mas ele se desbanca em mentiras, dizendo, não foi eu, não foi eu, não foi eu. Mas aí tem uma câmera que filmou ele e flagrou ele naquele momento que teve aquele crime. Então, hoje, é feito assim. E Jesus Cristo foi apresentado sem condição de ter uma defesa. Por quê? Porque as acusações eram irresponsáveis, elas eram falsas contra o Senhor Jesus Cristo. Mas ele apareceu diante de um governador como se ele fosse um qualquer um, como se ele fosse uma escória, como falei na mensagem de manhã, como se fosse um qualquer da população. Mas ele era o Deus Todo-Poderoso. Mas só que diante da sociedade ele era mal visto. Diferente de nossos dias, irmãos. Como a sociedade enxerga Jesus Cristo? Como ela vê Jesus Cristo através da nossa vida? Será que eles não têm o mesmo comportamento que teve Pilatos de escarnecer, de querer condenar o nosso testemunho, porque não querem crer no Deus verdadeiro? Cristo foi preservado talvez de um linchamento pelo povo e trazido através desses principais dos sacerdotes para ser
condenado, sem direito à defesa, diante do governador. Então a situação era bastante difícil. Porém, nós vamos falar de algo a mais no comportamento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós possamos ver e aplicar nas nossas vidas. Mais do que ser uma pompa, como era Pilatos, como era Herodes, mais do que isso, Cristo tinha algo a mais. Versículo 11 diz: és tu, rei dos judeus? Ele era interrogado pelo governador. E disse Jesus: tu o dizes. Tu o dizes. A resposta de Jesus Cristo é uma resposta afirmativa. Quer dizer, Jesus Cristo embananou a cabeça de Pilatos. Ele respondeu a verdade por uma acusação que estavam fazendo, que ele queria tomar o cargo ou a posição de Pilatos. Então, o rei dos judeus era a indicação do papel messiânico de Jesus Cristo, mas Pilatos não entendia isso. O povo judeu não entendeu isso. Pilatos entendia como uma concorrência para o seu cargo. Por isso que Jesus Cristo respondeu: tu dizes, ou seja, tu está afirmando, é porque eu realmente sou. Não há dúvida disso. Versículo 11: és tu, rei dos judeus? Então, fundamento para Jesus Cristo ser o rei dos judeus, a palavra de Deus. Os profetas prometeram e Jesus Cristo veio cumprir tudo aquilo que estava nos profetas. E ele foi levado ao julgamento para fazer a vontade de Deus. E o povo o rejeitou. Eu sou algo a mais do que um preso que está sendo apresentado diante de ti. Eu sou algo a mais do que um governador, do que um presidente ou de alguém que vai ser julgado por aquilo que não fez de errado. Eu sou algo a mais. Jesus Cristo, diz a palavra do Senhor ali, nada respondeu. Ele simplesmente disse: tu o dizes. Tu o dizes. A Bíblia então mostra verdadeiramente que o Senhor Jesus Cristo é o rei dos judeus. Apocalipse 19:16. E na veste e na sua coxa tem escrito o nome: Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então Pilatos estava diante desse Senhor dos Senhores. Mais do que a posição de Pilatos, mas em Deus, o grande rei, Jesus Cristo estava sobre tudo aquilo. Ele não estava embaixo, apesar de Pilatos querer colocar abaixo do poder de Pilatos. Ele estava sobre tudo aquilo. E ele nada respondeu. Ele não buscou os privilégios de ser o Deus Todo-Poderoso. Ele cumpriu o plano de Deus. Então nos dá um ensinamento diante dessas circunstâncias, irmãos. Como nós devemos nos comportar nas afrontas, nas mentiras que as pessoas jogam sobre as nossas vidas. Como o crente deve fazer algo mais em Cristo Jesus. E se somos filhos, somos logo herdeiro. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8:17. Não perca de vista, tu é um cidadão salvo em Cristo Jesus dos céus. O tempo que está na terra é para cumprir os propósitos de Deus. Então Cristo sabia muito bem qual era o propósito da vinda dele nesse mundo. Ele não ficou discutindo com Pilatos. Ele se mostrou para fazer a vontade do Senhor. Então não esqueça disso, fazer a vontade do Senhor, demonstrar o testemunho no momento da dificuldade. Quando nós vamos ao cinema, nós assistimos filmes, geralmente filmes que são mentiras ou ficções ou ideias de homem que tentam se dizer como verdades. E isso é muitas vezes colocado na mente e na cabeça de muitas pessoas. O crente fala de verdades, mas as pessoas acham que são mentiras, que são fábulas. Não querem crer no Salvador. Assim estava acontecendo com Pilatos. Ele não queria crer que verdadeiramente ele estava diante do Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Ele precisava honrar a Cristo e ele estava buscando honra de Cristo, invertendo os valores. O mundo faz isso, irmãos. O mundo quer ser honrado ao invés de honrar aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados, como nós relembramos na Páscoa. Porque eles não querem aceitar como o Rei dos Reis na sua vida, como o Senhor de suas vidas. Então, diante de Pilatos,
estava aquele que é maior do que Jonas, aquele que é maior do que Salomão, conforme Lucas 11, 31 e 32, o Rei dos Reis. E a Bíblia fala isso sobre Jesus Cristo. A Bíblia, se pudesse ser traduzida de alguma forma, é Jesus Cristo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A Bíblia é Jesus Cristo em pessoa. E o homem não quer aceitar a palavra de Deus. Por quê? Porque não quer que o Rei dos Reis domine sobre a sua vida. Então, quem estava diante do governador, mais do que um preso, mais do que um rei desse mundo, o Rei dos Reis. E nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo. Algo a mais em Deus. Jesus Cristo nas Escrituras. Cada livro da palavra de Deus aponta para Jesus Cristo. Mesmo que não dê o nome de Jesus Cristo, o assunto falado no texto, no contexto de toda daquela escritura, aponta para Jesus Cristo. Gênesis, o Criador. Êxodo, o Cordeiro da Páscoa. Levítico, o sacrifício. Números, a pedra fundamental. Deuteronômio, o grande profeta. Josué, o capitão da salvação. Juízes, o juiz libertador. Rute, o parente remidor. 1 Samuel, o Rei dos Reis. 2 Samuel, o escudo e a rocha. 1 Reis, o Senhor, Deus de Israel. 2 Reis, o defensor do seu povo. 1 Crônicas, o Senhor do universo. 2 Crônicas, o guerreiro do seu povo. Esdras, edificador da casa de Deus. Neemias, edificador dos muros. Esther, o supremo benfeitor. Jó, o redentor que vive. Salmos, o pastor, o rei da glória. Provérbios, o conselho e a sabedoria. Eclesiastes, supremo pastor. Cantares, o noivo. Isaías, o Messias. Jeremias, o renovo da justiça. Lamentações, o restaurador. Ezequiel, a glória de Deus. Daniel, a pedra cortada sem mãos. Oséias, o amor fiel. Joel, a fortaleza de Israel. Amós, o Senhor dos exércitos. Obadias, juiz das nações. Jonas, testemunha das nações. Miqueias, o que há de reinar em Israel. Naum, a fortaleza na angústia. Abacuque, o Deus da minha salvação. Sofonias, o Senhor zeloso. Ageu, o desejado de todas as nações. Zacarias, o pastor ferido. Malaquias, o sol da justiça. Então, no Velho Testamento, Jesus Cristo é manifesto por essas características, por essas características que falam sobre o Rei dos Reis. E no Novo Testamento, Mateus, o Rei. Marcos, servo sacrificial. Lucas, o Filho do Homem. João, Filho de Deus. Atos, Espírito derramado. Romanos, justiça, santificação, sabedoria. 1 Coríntios, nossa Páscoa. 2 Coríntios, nossa suficiência. Gálatas, o resgatador da maldição da lei. Efésio, nosso tudo em todos. Filipenses, nossa alegria. Colossenses, nossa vida. 1 Tessalonicenses, a bendita esperança. 2 Tessalonicenses, o Salvador que virá. 1 Timóteo, o mediador. 2 Timóteo, a fonte do poder. Tito, nosso Salvador. Filemão, o resgatador. Hebreus, o sumo sacerdote. Tiago, a palavra de Deus. 1 Pedro, a pedra angular. 2 Pedro, Senhor e Salvador. 1 João, o verbo da vida. 2 João, nossa verdade. 3 João, o nome. Judas, o único soberano e Senhor. E Apocalipse, Rei triunfante. Então, Jesus Cristo, mais em Deus. Quem és tu? O Rei dos judeus, o Rei dos reis. É tudo isso, irmãos. É isso que é Jesus Cristo. E Pilatos não quis reconhecer. Pilatos não aceitou. Ele buscou argumentos para Jesus se justificar. Na realidade, ele buscou argumentos para Pilatos se justificar daquilo que ele não queria aceitar sobre Jesus Cristo. É o que o mundo faz hoje. O mundo sabe dessas coisas, irmãos, mas eles não querem ouvir o chamado de Deus ao arrependimento.
A Páscoa deles é uma Páscoa superficial. É um Jesus ressurreto que eles dizem, mas não é o verdadeiro Jesus que venceu a morte quando ressuscitou ao terceiro dia. É tudo isso, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem és tu diante do mundo, diante dos outros? Pode transmitir boa parte dessas características que nós vimos na tua vida? Alguma semelhança com Jesus Cristo? Jesus Cristo é algo mais em Deus. E tu pode ser, irmão, irmã, eu posso ser, com uma vida de testemunho que glorifique ao nosso Deus, quando nós entendemos que Ele é o Rei dos Reis, o Rei que deve estar na minha vida. Eu devo manifestar isso dia a dia, dar testemunho, um testemunho coerente com a minha fala, uma vida que anda pelos caminhos do Senhor, que as pessoas possam ver realmente tem algo diferente na vida daquele homem e daquela mulher. Glórias celestiais, tu como crente deve manifestar na tua vida aqui nesse mundo, tudo aquilo que está reservado no céu e que tu sabe pela palavra de Deus, tu deve transmitir às pessoas para que elas possam crer nesse Salvador. Algo mais, é além de um homem comum, é um homem transformado verdadeiramente pelo sangue de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, então, mais do que uma posição. Em segundo lugar, versículos 12 a 14, algo mais do que palavras. Versículo 12, e sendo acusado pelos principais dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos, não ouve quanto testificam contra ti? E mais uma vez, e nenhuma palavra lhes respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Jesus, a segunda palavra, não respondeu nenhuma palavra. Essa é a segunda frase. Um coração tranquilo assombrou a Pilatos. O réu manifestando tranquilidade diante daquele que o acusava, sem dizer nada contra aquilo que estava sendo acusado. Fala lá em Isaías 53 como o cordeiro não abriu a sua boca, foi levado ao matadouro para cumprir a vontade de Deus. Ele poderia ter aniquilado tudo aquilo que era contrário, que era dito por Pilatos naquele momento, com uma única palavra. Mas ele não proferiu palavra nenhuma, ele fechou a boca. Quando alguém é preso, então, ele se desculpa. Jesus Cristo não se desculpa. E Pilatos diz no versículo 13, não ouve as acusações que fazem contra ti? Tu não vai dizer nada? Mais uma vez, buscando argumentos para Pilatos ser convencido que Jesus Cristo realmente merecia morrer. Pilatos sabia que não deveria entregar para ser crucificado, mas ele queria argumentos. E aí ele diz, tu não vai responder nada? Ou seja, me dá munição para mim te condenar. Mas Jesus Cristo fechou a sua boca, não criou discórdia, calou-se, e Pilatos se admirou da serenidade do Senhor. O comportamento inverso entre o acusador e o acusado. O sossego de Cristo desestabilizou a Pilatos, ao ponto de incomodá-lo. Pilatos perdeu a estribeira, algo a mais do que palavras, uma vida que impactou Pilatos. Pilatos poderia ter reconhecido realmente tu é o Rei dos Reis, mas ele estava comprometido com o governo romano, ele estava comprometido com as acusações dos judeus, ele estava comprometido com a sua pompa, com seu cargo, e ele preferiu não dar espaço para um arrependimento no seu coração. Ele buscou que Jesus Cristo dissesse algo para poder entregar aos judeus. Então Deus espera assim de nós, irmãos, quando nós somos acusados no nosso emprego, na nossa vizinhança, no nosso relacionamento com as pessoas, Ele espera isso, que a gente se cale e deixe a pessoa nos acusar, deixe a pessoa se perder todos os argumentos para que depois Deus possa agir em nosso benefício. Então, João narra isso lá em João 18, 34 a 37, respondendo Jesus, tu dizes isto de ti mesmo ou disseram os outros de mim?
Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes se entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, lutariam os meus servos para que eu fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes, pois, Pilatos: logo és tu rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. E eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então Cristo não fez nenhuma defesa. Ele amontoou brasas na cabeça de Pilatos. É o que diz lá em Provérbios, que vence o mal com o bem. Ou seja, quando tu faz o bem àquele que quer te fazer o mal, tu vai amontoar brasas na cabeça da pessoa e vai desestabilizar a pessoa. Pilatos poderia realmente ter se convertido, mas ele preferiu ficar do lado do Império Romano e daquelas acusações. O salvo precisa proceder conforme o nosso Senhor mostrou. Precisa impactar a vida das pessoas com sossego diante das acusações, diante das perjúrias, diante de tudo aquilo que é feito contra nós no dia a dia. Versículo 24. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as suas mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Então, como não tinha nada para fazer, ele entregou para a multidão, dizendo: ó multidão, é vocês que são responsáveis pelo que vai acontecer com esse homem. Eu não tenho nada a ver com isso. Lavou as mãos. Estou inocente desse justo. Considerai. Se é justo, por que não soltou ele? Estou livre do que vocês vão fazer com ele. Não se posicionou ao lado da justiça. Então, Cristo nos mostra, mesmo que o homem não reconheça, através de um testemunho de vida, que nós devemos, irmãos, perseverar sem palavras, mostrar às pessoas com uma vida digna, uma vida que mostra a Deus presente no domínio do nosso espírito, quando nós estamos diante dessas acusações e dificuldades que nós estamos vivendo como passageiros nesse mundo, para trazer glória ao nosso Salvador. Ele nos mostrou como nós devemos agir. Nós devemos fazer da mesma forma. Quem tem a Cristo como Salvador pessoal deve viver então uma vida sossegada. E no 318 fala isso: Deus me esconde. Quando a tempestade rugir, Ele é a minha rocha. Ele é a minha fortaleza. Nada vai me abalar, porque eu estou confiado no Senhor. Algo mais do que palavras, algo mais do que explicações, algo mais do que fugas. Mostrar a verdade com uma vida de santidade, para que os ímpios possam não nos considerar inocentes, mas mostrar que nós somos salvos em Cristo Jesus. Conta-se um testemunho a respeito de um missionário, 2 missionários que estavam na África, aonde foram presos por tribos locais lá da África. Problemas que perturbam a vida de muitos missionários quando estão no campo missionário, porque em locais assim, ermos, como selvas e outros locais, há muita perseguição por parte daqueles que não querem o Evangelho, não querem se abster da sua forma pagã de viver, da sua cultura. Aqui no Brasil tem muito disso. Não prega para índio porque eles têm uma cultura. Nós não podemos quebrar a cultura dos índios. Mas o Evangelho transforma. E quando ele transforma, a forma da pessoa ver a Deus é diferente. Então eles abandonam aquelas práticas e passam a servir ao Deus verdadeiro. Isso aconteceu lá com esses missionários. E os 2 foram presos. Um foi colocado na cadeia, numa cela, e o outro foi amarrado no centro da tribo, num bambu. E esse que estava amarrado no bambu passou a sofrer agressões, passou a sofrer injúrias. E o que estava preso lá na cela começou a orar: Senhor, livra o pastor tal, livra dele dessa situação. Não permita que esses índios machuquem ele, que eles façam essa injustiça com ele. Então ele começou a pedir a Deus que livrasse
o amigo missionário daquela situação, e ele preso lá sem ser espancado. Não permita que matem ele. E o missionário que estava preso lá no bambu, sofrendo, estava disposto a morrer pelo testemunho do Evangelho. Ele estava com o comportamento de Cristo diante de Pilatos. Ele estava da mesma forma exercendo um testemunho de vida. Lucas 9 nos fala a respeito daqueles que seguem ao Senhor e que são recebidos, mas a palavra que eles pregam não são aceitos. Então eles são perseguidos. E ele fala o comportamento dos incrédulos. Senhor, queres, porque estão me perseguindo. Ele diz lá que desça fogo do céu e os consuma como fez Elias. É o que estava lá orando, o pastor missionário lá na cela. Senhor, não permita isso. Talvez ele tenha pensado que desça fogo do céu e consuma esses índios e não deixe eles praticar essa injustiça. E aí fala no versículo 55 de Lucas 9, Jesus respondeu, vós não sabeis de que espírito sois. E o versículo 56 de Lucas 9, porque o Filho do Homem não veio para destruir almas dos homens, mas para salvá-los. Então o missionário que estava morrendo, espancado, tinha em mente isso, de dar o testemunho de vida. É difícil, é duro, mas o outro missionário estava lá orando e pedindo o livramento. O missionário que era torturado, não sabia o que estava acontecendo lá, mas o que orava, ele não tinha a paz de Deus que excede todo o entendimento no meio das provações. Era salvo? Era, mas ele não tinha esse conhecimento. Talvez não tivesse uma experiência de vida cristã como tinha o missionário que estava sofrendo. Sabia o motivo pelo qual ele estava lá, que era pregar o Evangelho e ser um testemunho. Assim conosco, irmão, se Deus nos coloca em algum lugar e há uma situação perversa contra nós, é duro, mas nós devemos ter esse comportamento. Não orar pelo mal dessas pessoas, mas pela misericórdia de Deus, para que o nosso testemunho impacte a vida dessas pessoas, para que elas em algum momento de suas vidas possam ser transformadas, impactadas pelo nosso testemunho. Deixo-vos a minha paz vos dou, não como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando? Quando chegar essa dificuldade, quando chegar essa prova sobre a tua vida, não importa que seja contra ti, importa é que tu é um servo de Deus e que tu precisa ser a luz nesse mundo, o sal nessa terra, para que as pessoas possam ver a quem tu serve. Mantenha-se justo, santo e separado e em paz nessa situação. Então a palavra de Deus nos mostra algo mais, em primeiro lugar, em relação a uma posição, e em segundo lugar, mais do que palavras. Vimos Jesus Cristo e o testemunho desses dois missionários. E por último, algo mais em paz. Versículo 15, a outra frase. A quem quereis que eu solte? Versículo 15 a 17. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham, então, um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Então, a frase é, a quem quereis que vos solte? Cristo sabia perfeitamente tudo o que iria acontecer, que o povo pediria a Barrabás, mas ele estava disposto a sofrer, ele estava tranquilo, porque ele tinha a paz de Deus sobre aquela dificuldade, sobre aquela circunstância. Pilatos tinha poder para prender e para soltar. João 19:10, disse-lhe Pilatos, pois, não me falas a mim? Não sabes que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Tu não quer ser livre? Cristo não deu palavras. Versículo 26 do nosso texto. Então soltou o Barrabás e, tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Talvez Pilatos esperasse que Jesus Cristo implorasse a misericórdia de Pilatos sobre aquele momento. Mas a paz de Deus excedia todo aquele problema.
porque ele estava descansado na plena vontade de Deus. Cristo sabia que foi para aquele momento que ele chegou ao mundo, para sofrer pelos nossos pecados. E era parte do sacrifício até chegar à cruz, passar por toda essa situação. Não fazem a via sacra nas apresentações em relação à crucificação de Jesus Cristo. O povo vislumbra a via sacra e se emociona com tudo aquilo, mas não toca o coração dessas pessoas. Tudo aquilo que Jesus Cristo sofreu pelos nossos pecados. Eles representam, eles encenam, mas não aplicam em suas vidas a paz que excede todo o entendimento que Jesus Cristo mostrou. Porque não querem compromisso com Cristo como Pilatos. Quem quereis que eu solte? O povo disse a Barrabás. E Jesus Cristo descansou na vontade do Deus Todo-Poderoso. Versículo 22, disse-lhe Pilatos, que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram todos, seja crucificado. Ou seja, não nos agradamos desse homem, não queremos saber desse tal rei dos reis. O mundo age assim, irmãos. O mundo age assim hoje, mas nós precisamos transmitir a mensagem da salvação. João 8, 34 a 36, respondeu Jesus e disse, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Pilatos era servo, escravo do pecado, porque ele estava comprometido com o mundo, ser um cidadão romano, ser um governador romano e comprometido com o povo judeu. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade estava diante de Pilatos, mas ele não quis. Ele não quis e ele ofereceu a mentira para o povo. A quem quereis que vos solte? Ao rei dos judeus ou a Barrabás? O povo gritou, Barrabás. Porque não quer se comprometer com a verdade. Pilatos tinha poder, mas era limitado às coisas desse mundo. Cristo tem poder sobre tudo. Sobre a natureza, sobre a criatura. Tem poder sobre a vida, sobre dar a vida, sobre tirar a vida. Poder sobre lançar o homem no inferno ou retirar o homem do inferno através de seu sacrifício na cruz. Mas o homem precisa decidir. Em algum momento de sua vida, o homem precisa decidir se Pilatos, Barrabás ou Jesus Cristo. O poder do homem é limitado a esse mundo, mas Jesus Cristo tem poder de dar vida e vida em abundância, porque a paz de Deus que ele traz excede todo entendimento. Então a pregação da palavra de Deus, o testemunho para as pessoas é algo a mais que nós temos, porque nós temos a paz necessária para enfrentarmos todas as coisas que o mundo tenta nos impor. As pessoas sabem disso, mas as pessoas rejeitam. As pessoas muitas vezes não querem nem se aproximar de nós quando sabem que nós somos salvos em Cristo Jesus, porque elas não querem compromisso com as coisas eternas. Já vem esse chato querer dar testemunho, já vem esse chato querer falar sobre vida eterna, sobre salvação. Mas nós precisamos mostrar que temos a paz, não que o mundo dá, mas a paz que vem de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aproximar-se do Senhor somente através de Jesus Cristo. As pessoas estão perturbadas com esse mundo, com o que o mundo oferece, mas elas continuam buscando no mundo a satisfação dos seus prazeres momentâneos, ao invés de buscar a satisfação no Deus Todo-Poderoso. Preferem o mundo ao invés de Jesus Cristo. Essa é a pregação que nós fazemos, irmãos. Arrependimento para poder ter a salvação em Jesus Cristo. Isaías 57:10. Na tua cumprida viagem te cansaste, mas não dizes, não há esperança, o que buscava achaste, por isso não adoeces. Mais uma vez, as pessoas ouvindo a mensagem, ouvindo o testemunho, mas não querem se aproximar de Deus. Elas desistem de ouvir a palavra do Senhor. A nossa vida aqui, por mais que as pessoas achem
que é uma longa vida, uma viagem longa nesse mundo, a palavra de Deus diz que ela é uma viagem para satisfazer os desejos da carne e não os desejos eternos. Mas o homem continua buscando a sua satisfação. Ele acha que alonga a sua viagem, porque tudo aquilo que eu granjeio, tudo aquilo que eu ganho, eu só posso aproveitar aqui. Não vou levar para a eternidade. Mas o homem não se preocupa com essas verdades. Ele se preocupa com aquilo que ele possa angariar e conseguir para gozar nesse mundo. Se cansam sem ter esperança. Por quê? O que eu consegui hoje, amanhã não é suficiente. E aí eu vou buscar mais e vou buscar mais. Quer dizer, ele não tem esperança nessas coisas que adquirem. Só Deus pode dar, porque ele não tem a paz necessária que só Jesus Cristo pode dar ao homem. Isaías 57:11. Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentiste e não te lembraste de mim, nem no teu coração me puseste? Não é porventura porque eu me calo, e isso já deste desde muito tempo, e não me temes? As pessoas zombam do Evangelho, as pessoas zombam do crente, e dizem que nós somos quadrados, que nós somos retrógrados, quando eles estão vivendo uma vida que realmente leva à perdição, achando que estão fazendo bem, mas estão fazendo mal às suas próprias vidas. Porque Deus permite isso, porque Deus não toma uma posição contra essas pessoas. Isaías 57:12, eu publicarei a tua justiça e as tuas obras, mas não te aproveitarão. Por quê? Porque Ele quer nós, irmãos, para que nós possamos proclamar o Evangelho, para que nós possamos mostrar a essas pessoas que há uma vida eterna, que há uma vida melhor do que a vida que esse mundo oferece, que essa vida só pode ser em Jesus Cristo. Pilatos não entendeu isso quando o Salvador mostrou a ele que tudo aquilo que ele tinha ia ficar nesse mundo, que não ia adiantar nada para ele. De que vale isso? São coisas corruptíveis. Tudo aquilo que o homem tenta apresentar diante de Deus são como trapos de imundícia, como fala em Isaías 64:6. O homem busca, ele acha que conseguiu, mas ele não conseguiu nada. Deus manda, publica, prega o Evangelho para que eles possam ser contrastados no seu comportamento, para que possam escolher o caminho correto. Deus vai um dia trazer a obra dessas pessoas diante deles e eles serão julgados por essas obras. Quais são as obras? Negar a Jesus Cristo como Salvador. Pedir Barrabás. Eles vão ser julgados um dia. Mas nós devemos, de qualquer forma, irmãos, pregar o Evangelho para essas pessoas para que elas possam se arrepender. Deus vai trazer em juízo um dia. Então Pilatos, ele teve a oportunidade, mas ele não aceitou. A Bíblia não fala, mas a história secular registra. O cristão Eusébio escreveu no século IV a respeito de Pilatos, e a tradição relata isso, que Pilatos cometeu suicídio. Por quê? Porque tudo aquilo que ele tinha, um dia, o governo romano tirou dele e mandou ele para casa. Já aconteceu contigo no teu emprego, irmão? Comigo já aconteceu. Eu tinha um emprego bom, me mandaram para casa. O mundo caiu, aconteceu com Pilatos. Só que eu tinha a paz de Deus que excedia todo entendimento e eu pude suportar isso. Pilatos não pôde. A história secular diz, apesar de que muitos escritores não aceitem, ele se suicidou porque ele perdeu tudo aquilo que ele construiu. Ele não quis crer no Rei dos Reis, no Rei dos Judeus. Ele preferiu entregar para a condenação. É o que o mundo faz. Mas nós precisamos alertar essas pessoas para que elas possam se arrepender dos seus pecados. O homem que disse diante de Cristo que eu posso te libertar, ele se condenou a si mesmo. Foi lançado no lago de fogo, vai ser lançado no lago de fogo de enxofre com Satanás e seus anjos um dia, porque rejeitou o Salvador que esteve pessoalmente diante dele. Morreu no esquecimento, morreu na miséria. Por quê? Granjeou coisas nesse mundo e não as coisas eternas que lhe foram oferecidas. Não importa para nós, irmãos. Nós temos algo a mais em Cristo se nós somos salvos. E nós precisamos, com as nossas vidas, mostrar
que as posições que o mundo nos oferece, elas são desnecessárias para a nossa vida eterna. Podemos ter benefícios com elas? Sim, podemos ter benefícios para a glória de Deus nesse mundo, mas que isso não seja aquilo que nos impulsione para viver nesse mundo. Que possamos viver para glorificar a Deus, conforme nosso Senhor e Salvador mostrou. Muitas vezes nos calando, não respondendo, para que Deus possa ser glorificado através da nossa vida, das nossas atitudes que condizem com a fé que nós depositamos no nosso Senhor, mostrando a tranquilidade, a paz que Deus nos dá diante dessas circunstâncias. Estamos livres do pecado e precisamos proclamar essa verdade às pessoas para que elas também possam ser livres do pecado, possam aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, algo a mais na nossa vida, mais do que posição, mais do que declaração de palavras, através de uma vida que evidencia a paz em Cristo Jesus. Para nós salvos, que isso possa ser uma verdade na nossa vida, irmãos. E aquele que não tenha Jesus Cristo como Salvador, que talvez esteja presente, ou vai nos acompanhar pela rede social, reconheça que não há nada na tua vida que possa agradar a Deus. Que tudo aquilo que tu faz não agrada a Deus. Seja a tua posição, seja o teu dinheiro, seja a tua riqueza. Nada disso diante de Deus tem valor. O Senhor é o dono de tudo isso. E Ele pode tirar de ti, se tu não tens Jesus Cristo como Salvador, a qualquer momento. E vai acontecer como Pilatos. A tua vida vai ser miserável. Porque aquilo que tu depositava a tua esperança, tu vai perder. E como tu vai te comportar nesse mundo? Tenha a paz de Deus que excede todo entendimento. Receba Jesus Cristo como Salvador. É o meu apelo a ti, nesse dia de Páscoa. Reconheça esse que veio ao mundo, sofreu pelos teus pecados, foi morto na cruz, foi sepultado, mas que venceu a morte, venceu a sepultura, ressuscitou para te dar vida e vida em abundância. Então, não seja escravo das tuas vontades, do teu pecado, do teu trabalho, da tua condição social. Seja um servo de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Tem muito mais para mostrar a esse mundo do que a tua riqueza, que é momentânea. Então, a salvação é extensiva a todos. Foi estendida a Pilatos, foi estendida ao povo judeu, e o povo judeu crucificou o Salvador. Mas tu, que possa receber Jesus Cristo como Salvador, há um vazio no teu coração que só Jesus Cristo pode preencher. E talvez seja hoje o dia, a oportunidade, através da palavra de Deus, para que tu possa receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Te é oferecido, é tu que decide, a rocha, a estrutura para a tua vida nesse mundo, para que tu possa enfrentar todas as tribulações. Então, irmãos, que Deus abençoe sua palavra e que nós não esqueçamos que nós devemos ser algo a mais nesse mundo, para a honra e glória de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém?